Então vamos à receita. Nós vamos precisar para a nossa massa, primeiro, 4 ovos. Nós temos aqui, equivale a 180 gramas. Se você for pesar aí os seus ovos, 180 gramas de ovos inteiros. Temos também 150 gramas de açúcar peneirada, que é açúcar refinado, tá bom? Então você dá uma peneiradinha para tirar aqueles gruminhos. Nós temos ali também 120 ml de leite, nós vamos precisar dele em temperatura ambiente. 100 gramas de óleo vegetal, aqui eu estou usando óleo de girassol. Você pode usar de canola, de milho, apenas o de soja que não é tão indicado, tá bom? Vamos também ter aqui 15 gramas de baunilha branca. Você pode substituir essa baunilha branca por pasta saborizante também, daria o mesmo resultado. Lá nós temos agora nos secos 220 gramas de farinha de trigo, também peneirada, tá? A farinha eu sempre peneiro. 30 gramas de amido de milho, que vai tornar a nossa massa ainda mais fofinha, 30 gramas. E por último, 15 gramas de fermento em pó. Então esses são nossos ingredientes para a nossa massa branca, que é uma massa de baunilha. Então vamos lá, nós vamos precisar, para a gente começar, apenas de um bol, tá? Pode ser um bol de vidro como este, pode ser também um de plástico, que você tiver aí à mão. Nós vamos começar inserindo aqui os nossos ovos. Toda a receita novamente você vai ver na nossa apostila, tá bom? Você vai conferir lá novamente, não se preocupe com a quantidade que a gente vai ter na apostila. E vamos adicionar também, depois que batermos, o nosso açúcar. Então vai ser ovos com açúcar. Nós vamos utilizar um fouet, que é esse batedor de arame, que vai nos ajudar a fazermos a nossa massa. Então você não precisa ter batedeira nesse momento para fazer o seu bolo, a sua massa de baunilha. A gente vai apenas bater juntando a clara com as gemas dentro desse bolo. Pode bater bastante, tá bom? Porque a gente não gosta daquele cheiro de ovo. Mas na verdade o que dá cheiro de ovo é o ovo ser muito velho. Então como esse ovinho aqui é fresco, todos os ovos que eu comprei são frescos, então a gente tem essa vantagem. Então a gente bateu bastante os nossos ovos, agora sim a gente pode acrescentar o açúcar refinado, tá? Nós vamos adicionar aqui. E vamos misturar bem este açúcar aos ovos. Aqui é só para misturar mesmo, tá? Então a gente só acrescenta, ok? Agora nós vamos adicionar o nosso leite. Vocês percebam que é uma massa super fácil de fazer, super rápida, tá? Aqui então a gente adiciona o leite. Dá uma misturadinha. Essa massa ela é super macia. É uma massa úmida, deliciosa, que vocês vão conferir de pertinho daqui a pouco. Agora que nós adicionamos o leite, vamos ao óleo. Esse aqui é um óleo de girassol, tá? Nós vamos misturar também. Dá uma mexidinha com o próprio fouet, que é esse batedor de arame muito maravilhoso que a gente precisa ter na nossa cozinha. O batedor de arame, ele facilita muito a nossa vida, ele emulsiona muito bem, mistura muito bem os ingredientes. E a nossa baunilha branca, que eu tô usando branca porque a nossa massa é uma massa branquinha, tá? Então, não vai interferir na cor. Então, a baunilha branca, você também poderia usar pasta de baunilha, também fica maravilhosa. Misturo bem. E agora, olha que coisa fácil essa massa, a gente só tá adicionando, tá? Essa massa ela é super rápida, super fácil de fazer. Misturou bem todos os ingredientes líquidos. Agora sim nós vamos pegar a nossa farinha de trigo e vamos adicionar na farinha de trigo o nosso amido de milho, tá? A gente coloca aqui, isso vai trazer mais maciez à nossa massa.
tá? A gente vai ficar com uma massa mais fofinha. Então, a gente adiciona aqui o amido de milho e a gente vai misturar. Mistura bem. É importante que você tenha uma boa farinha de trigo e que ela não esteja aquela farinha de trigo há muito tempo guardada lá no seu armário, tá? Tem que ser uma farinha mais novinha, que ela fica mais soltinha. E isso vai sim ajudar no resultado da sua massa, do seu bolo final. Então aqui a gente vai incorporando a farinha ao amido. A gente vê as partes mais branquinhas, ó, que são do amido. E aí sim a gente coloca no nosso bolo, tá? Aqui a gente vai adicionar, você pode peneirar também se você quiser, ou você pode colocar como eu vou fazer aqui. Você vai botando aos pouquinhos, bota um pouquinho e mexe. Como essa farinha aqui já estava peneirada e é uma farinha nova, não vai fazer tanta diferença aqui. Então a gente mexe, mistura um pouquinho. Olha como é uma massa super fácil de fazer. A gente leva pouquíssimos minutos para fazermos toda essa massa. Então a gente coloca mais um pouco. Eu adiciono em 3 partes, tá? Então foi a primeira, agora foi a segunda parte de amido com a farinha de trigo. E a última agora, tá? Só acrescentar o restante. Vou raspar aqui. E a gente continua a mexer. Só não precisa mexer tanto pra gente não desenvolver o glúten desse trigo, tá? Nessa receita. Então, quanto menos você mexer, melhor. Então, você só mexe mesmo pra incorporar a farinha aos ingredientes líquidos que já estavam aqui no nosso bol. A gente mistura. Assim que a gente vê que já está bem misturadinho, não tem mais farinha de trigo, aí sim a gente vem com a última parte, que é adicionar o nosso fermento em pó, tá? Nosso fermento aqui vai fazer a nossa massa crescer, como a gente tanto gosta. Então aqui a gente adiciona com mais leveza ainda e a gente só vai misturar até a massa incorporar todinha. Gente, a nossa massa já está pronta. É uma massa super fácil, muito gostosa e ela é uma massa estruturada que você consegue fazer bolos altos, tá? Então você consegue fazer aí uma receita de bolo. Se você quiser dobrar essa receita, você pode. Triplicar essa receita, você pode. Que ela é uma massa super maravilhosa. Olha que massa linda. E o cheirinho de baunilha é maravilhoso. Prontinha a nossa massa. Agora nós vamos passar para as assadeiras. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para levarmos ao forno, tá? Detalhe, o meu forno não está aquecendo nesse tempo em que eu estava mexendo a minha massa. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que eu utilizo para untar as minhas formas. Esse aqui é um desmoldante, tá? Eu gosto muito dessa marca porque realmente não gruda nada. E eu só passo no fundo das assadeiras, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem uma assadeira aqui, essa é de aro 15 e ela tem 10 centímetros de altura, tá? Então a gente dá uma sacudidinha no desmoldante, a gente passa só no fundo, ó. Fundinho. Fundinho. Só isso já é suficiente, tá? Então aqui eu tenho 3 assadeiras de aro 15, tá? Que vai render a nossa receita ali
3 aros 15, ok? Então aqui a gente vai começar a colocar na balança. Eu vou colocar aqui uma média de 270 gramas, mais ou menos, de massa em cada assadeira. Ó, 270, tá bom? Vamos para a próxima. Zera, só apertar aqui, ó, que ela zera. E vamos para a próxima assadeira, mesma coisa. Olha que massa mais linda. Se passar um pouquinho como essa aqui, ó, o que a gente faz? A gente retira, tá? Não tem problema, ó, passaram 8 gramas, então a gente retira até chegarmos ao número que a gente deseja. Ó, 270 gramas. Ok? E agora vamos à última. Zera a sua balança novamente. E vamos colocar a última assadeira. Então, olha, nós temos também a terceira forma com 270 gramas, tá? Então, nós vamos levar estas formas ao forno a 180 graus por mais ou menos 35 minutos, tá? O meu forno está desligado, eu não pré-aqueço o forno antes de colocarmos as forminhas, tá? Então, vamos ao nosso forno. Então, vamos lá, ó, meu forno está desligado. Eu vou colocar aqui as 3 assadeiras dentro do meu forno e vou ligá-lo agora, tá? Nós vamos ligar a 180 graus. Vou girar aqui para vocês verem, ó. Está a 180 graus. Esse fogão é um fogão a gás normal, daqueles que a gente tem em casa. E vou colocar aqui o meu temporizador para 30 a 35 minutos, tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar o resultado para vocês do nosso bolo de baunilha, que vai ficar delicioso. Essa massa ela é maravilhosa. Então agora a nossa massa já ficou pronta. Eu vou desligar o nosso forno e vou mostrar para vocês como que elas ficaram. Olha que massa linda! Não fica com aquela barriguinha. É uma massa super retinha e cheirosa, vocês não têm noção. Vou colocar aqui. Vou pegar a próxima, ó. Todas ficam assim retinhas. Maravilhosas. Vou tirar do forno. Ó, a terceira. E agora nós vamos esperar com que essas massas esfriem, tá? A gente não pode se informar assim quente. Eu vou mostrar para vocês também como que a gente faz para armazenar essa massa em geladeira. Se você quiser armazenar, dá para fazer. Se você quiser congelar, também pode ser. Então é uma massa super versátil que você consegue fazer bolos altos, bolos estruturados. É uma massa super saborosa com gostinho de baunilha que a gente fez. Então agora que nossas massas já esfriaram, eu vou fazer aqui a parte de desenformar. Nós vamos pegar uma faquinha de serrinha, tá? Vamos fazer a retirada da nossa massa. É só soltar um pouquinho, ela já solta com facilidade. E eu vou virar aqui para vocês verem a textura dessa massa. Olha que facilidade com que ela solta. Olha essa massa, que maravilhosa. Ela é super fofinha, super úmida. Olha, não sei se dá pra vocês enxergarem aqui na luva, ó. Ela fica uma massa super molhadinha, que dá pra você fazer o seu bolo. Então agora com ela já fria, totalmente fria, nós vamos embalar em plástico filme, tá? É um plástico filme de cozinha que a gente utiliza.
nós vamos embalar muito bem esta massa e vamos armazenar em geladeira. Você também poderia congelar, se você assim preferir. Essa massa permite congelamento, tá? Então é só você fechar bem direitinho, retirar o ar, ó. E ela está totalmente embaladinha, pronta para ser armazenada em geladeira. Assim nós vamos fazer com todas as outras formas em que nós temos as massas, tá bom? Esse aqui é um disco, você também pode fatiar e fazer 2 em cada uma das assadeiras, tá bom? Então aqui já vai te render um bolo de aro 15 inteiro.